E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, tá? Eu acho que alguém passou vergonha, ou alguém falou demais, tá? Alguém que falou que não devia. Por quê? Vocês lembram daquele vídeo que eu gravei ontem? Falando sobre o visto infinito, visto que pode ser renovado de forma indefinida? Não vai ser bem assim não, tá? E existem pré-requisitos para isso. Tá? Então, presta bem atenção comigo. É aquilo que eu falo. Não existe almoço de graça. Tá? Então tem que ter algum porquê, algum requisito para que isso aconteça. Não é só assim, a pessoa virou trabalhador estrangeiro no Japão, no caso assim, de habilidades específicas, eu vou ter visto infinito. Não, tá? Não é bem assim, tá? Então, presta atenção comigo, tá? O que o ministro quis dizer com o que ele veio a público dizer na conferência de imprensa, que foi feita agora há pouco aqui, eu já estou trazendo para você. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, deixa seu like, eu amo seu like é de graça, você não vai pagar nada para você dar seu like para nós, e nisso vai nos ajudar demais também o seu like. Não custa você deixar o seu like aí, tá? Então deixe seu like, por favor, e clique no sininho para você receber as notificações daqui do canal. Geralmente, tá, já deixo o aviso, porque às vezes muitas pessoas acham ruim. Nossa, japonês, você grava tantos vídeos, dependendo da quantidade de matéria que sair no dia, que possa causar impacto nas pessoas, que falo assim, que possam afetar a vida das pessoas de alguma forma, eu vou trazer. Isso é fato. Tá, mas aquelas notícias de morte, essas coisas, assassinato, assim, eu não trago aqui não, tá? Até porque isso não vai mudar em nada a vida das pessoas. Diferentemente, por exemplo, está falando que vai haver, né, dependendo, racionamento de água em Shiga, tá? Pro lado de Shiga, Osaka e Kyoto, se continuar baixando o nível do Biwako. Isso vai impactar na vida das pessoas, por isso que eu trago, tá? Mas, fulano de tal matou o outro, isso pra mim não vai mudar em nada. Tá? Não vai mudar na minha vida, não vai mudar na sua. Né? Então, são relevâncias de matérias, tá? Mas, começando aqui. Em relação a competências específicas introduzidas para expandir a aceitação de recursos humanos estrangeiros, o que ele quer dizer? Trabalhadores estrangeiros, tá? O ministro da Justiça, Furukawa, disse em uma conferência de imprensa após a reunião do gabinete, tá? Que foi agora há pouco, porque hoje estava naquele furor que o governo Kishida iria soltar, né, pacotes econômicos, que ele iria aprovar vários pacotes econômicos no dia de hoje. Então estava todo mundo na expectativa, eu também estava, e eu me decepcionei, tá? Porque ele não, como é que fala assim, ele devia estar tão corrido que ele não conseguiu fazer metade das coisas que ele queria. Tá? E então ficou por quê? Para dezembro. Então, ou ele está empurrando o povo com a barriga, tá? No caso de certas medidas, porque teve uma medida que ele precisava fazer porque é promessa eleitoral. E ele não está cumprindo com essa promessa eleitoral. O que é essa promessa eleitoral? Que ele, durante a campanha dele para virar primeiro-ministro, ele falou como promessa eleitoral que ele iria tributar os mais ricos. Ele ia aumentar a tributação em cima dos mais ricos. E ele está se esquivando de fazer isso. Tá? Então, ele já deixou para dezembro já essa pauta. Diferente da Komeito, que a Komeito ela tinha feito certas promessas de campanha, né? No caso assim, da doação de 100 mil. E ele cobrou Kishida até que essa coisa saiu. Tá? Então, eles estão ainda vendo como é que eles vão fazer isso. Tá? Por quê? Só uma ressalva. Não havia ficado bem especificado se como é que fala assim, o limite de renda de 9,6 milhões anual seria de uma pessoa só, no caso assim, só do pai ou da mãe, né, no caso assim, trabalhador, independente dos outros membros da família. Agora, o partido do poder, ele quer somar todo mundo da família. Então, se na casa da pessoa que tem a criança pequena, 3 pessoas trabalharem, eles vão somar a renda das 3 pessoas para ver se vai dar 9,6 milhões anuais. Se der, aquela família não vai ter direito.
Tá? Então eles ainda estão negociando isso. Então tá um pé de guerra danado ainda. Tá? Então já dá para você sacar como é que a coisa tá. Tá? Mas continuando aqui. Então, basicamente, né, depois que o Kishida veio a público, soltou certas coisas que ele falou, ele não disse nada, por isso que eu nem trouxe para você o que ele falou, porque disse e não falou nada. Veio esse ministro da Justiça, por isso que eu já estou trazendo para você a matéria aqui. Tá? Aí, no caso, o ministro da Justiça, Furukawa, disse em conferência de imprensa, após a reunião do gabinete, que não há limite máximo para a renovação do período de estada. Até aí bate com a outra matéria. E competências específicas que vão permitir os cônjuges os acompanhem. Tá? Em relação ao número 2, no caso assim, é outro visto de habilidade, ele expressou sua intenção de considerar a adição de um campo de destino. Então você vê que ele disse e não falou nada, por enquanto. Entre eles, o ministro da Justiça Furukawa fez esforços como melhorar a produtividade para as habilidades específicas que foram introduzidas e, em seguida, recrutou pessoas do exterior, né, no caso assim, deu aprovação, né, para as empreiteiras, no caso assim, para as agências trazer as pessoas. Recrutou recursos humanos em áreas industriais específicas, onde ainda é difícil garantir recursos humanos. Então é aquela velha história, como eu vejo muito brasileiro falando, japonês, eles vão roubar nossas vagas de emprego. Não, tá? Primeiro por quê? Existem setores chaves do comércio, né, comércio e indústria aqui no Japão, que eles não conseguem grande número de mão de obras. Tá? Vou dar um exemplo. Soldador de casco de navio. Tá? Esse é um ramo que sempre está em falta pessoas aqui no Japão. Então uma pessoa que tiver um diploma, né, de soldador capacitado a soldar casco de navio, por exemplo, ele vai ter emprego mais fácil que outras pessoas. Outro exemplo, Kaigo. Tá? Kaigo no Japão também, assim, eles procuram muito, né, Kaigo aqui no Japão para trabalhar nos hospitais, em casas de idosos, né, casas de idosos, assim, casas de repouso para idosos, asilos, né, no caso. Por quê? Época de coronavírus, tá essa zona toda pro lado de cá, tá? Agora que deu uma acalmada, mas estava aquela bagunça, estava faltando enfermeira, estava faltando um monte de gente, então estava faltando pessoas para cuidar dos idosos em geral, né, e ajudar dentro do hospital também. Então, no caso dos caigos, né, então essas pessoas vão ter, como é que se fala assim, uma chance mais fácil de vir trabalhar, e são setores chave. É diferente assim, você é um atendente, um balconista num restaurante, não é um setor chave. A mesma coisa, tá faltando atendente no combine, não é outro setor chave. Você entende? Aí nesses pontos, o que falta? O empregador pagar melhor os seus funcionários, porque aí, se ele pagar melhor, muitas pessoas irão atrás dessa vaga de emprego. É o que é o contrário, né? As pessoas vão atrás da onde pagam melhor, não aonde pagam de forma chula, como é que se fala. Por isso que o primeiro-ministro estava falando, aumente o salário dos seus funcionários. Se você aumentar, eu vou diminuir a tributação do seu comércio, de alguma forma. Tá? Eles ainda não especificaram a tributação, como é que vai ser. Tá? Mas eles falaram que vai ser em média de 1%. Tá? E na hora que eu vi aquilo, eu dei risada. 1% é nada, praticamente. Né? Mas de qualquer maneira, é as ideias do Kishida. Tá? Tem hora que o Kishida parece que mora na terra do País das Maravilhas. Mas sabe como é que é? Até porque também ele não quer perder muito imposto em cima. Se eles vão mudar essa ideia de 1%, eu não faço ideia, tá? Mas continuando aqui. Então existem setores chaves para poderem trazer as pessoas para cá. E serão esses setores, tá, que eles vão dar mais ênfase. Apesar que esses vistos de habilidades específicas, ele tem 14 campos. Tá, ele tem 14 categorias, mas se eu não estou enganado, tá? Eu sei que são um monte de categorias. Se são 14 especificamente, assim, eu não lembro esse número. Eu sei que são mais de 10, tá? É muito campo. E dentro dessas categorias, eles têm subcategorias, tá? Então, dentro dessas subcategorias,
existe um monte de lugares para as pessoas trabalharem. Por isso que fica aquela ideia. Ai, japoneses, eles vão roubar nossa vaga de emprego. Então tá, fulano, você consegue trabalhar na parte hoteleira ao mesmo tempo que você trabalha na indústria ao mesmo tempo que você consegue trabalhar na parte do comércio ao mesmo tempo, se você é habilitado para tudo isso. Aí que tá. Eu falo isso porque tem pessoas que moram aqui no Japão que há mais de 20 anos que não sabem nem falar japonês. Como é que quer pleitear vaga de emprego? Tá? Por isso que eu falo que qualificação é importante. E geralmente essas pessoas que estão vindo para cá, elas estão vindo para algum know-how. Tá? Elas passaram por algum treinamento, alguma coisa assim. Tá? Então, antes de apontar o dedinho para os outros, tá? Procure analisar a situação de uma forma maior. Tá? Mas continuando. Além disso, ó, presta bem atenção a partir daqui, tá? A partir daqui ele começa a dizer alguma coisa. Porque antes ele só falou e não disse nada. A partir daqui ele vai começar a dizer, tá? Além disso, se adquire uma qualificação para uma pessoa com competências qualificadas. Então, não é qualquer pessoa que vai conseguir trazer a família para cá. Isso é bem claro, tá? Não é qualquer pessoa que vai conseguir trazer a família para cá, porque ela precisa tirar a certificação que ela é qualificada como trabalhador competente, tá? Qualificado para aquela área. Então, ou ele vai passar por algum teste aqui no Japão, tá? Eu falo isso porque eu já trabalhei em fábricas que tinham estagiários técnicos ali, e de tempos em tempos eles tinham que passar por testes, eles tinham que fazer testes. Eu não lembro se era a cada 6 meses, se era de ano em ano, tá? Eles tinham que fazer um teste entre esse período, entre 6 meses a 1 ano, eles tinham que fazer um teste dentro daquela área específica que eles estavam lá. Se eles fizessem o teste e fossem reprovados no teste, ou se eles não fizessem o teste, eles tinham que ralar o peito, tá? Eles tinham que ir embora do Japão. Então existe muita coisa que as pessoas por aí não estão sabendo, estão julgando os outros, tá? Então a coisa não é muito bem por aí. Por isso que eu falo, então, para poder trazer a família, vai ter que conquistar esse direito. Não é a pessoa simplesmente, virou trabalhador qualificado, ou virou trabalhador de habilidades específicas, vai poder trazer a família. Não. Tá? Vai ter que ter qualificação mesmo comprovada pelo governo. Tá? Mas continua. Não há limites máximos para a renovação do período de estada. Quanto à competência específica número 2, você vê que o ministro colocou. Competência específica número 2, que vai permitir, né, trazer o cônjuge e os filhos para o Japão. A imigração, no caso assim, aí o Biro de Imigração do Japão vai ficar de olho nisso, tá? E estamos considerando adicionar campos de destino com base nas opiniões das organizações. O que é isso, campo de destino? É para onde que eles querem mandar essas pessoas. É aquilo que eu falei para você. São pessoas chaves para setores chaves. Então, cada vez pior o setor de trabalho para arrumar pessoas para lá. É para lá que eles vão direcionar essas pessoas. Agora, presta mais atenção nesse ponto. Eu dou uma ênfase nisso aqui, por quê? Presta mais atenção nisso, porque nós vamos analisar isso, tá? Por outro lado, o período de permanência, da habilidades específicas número 2 pode ser renovado em intervalos regulares e não indefinidamente. Gostaríamos de tomar as medidas cabíveis com base no exame dos ministérios e agências competentes. O que isso quer dizer? Que a pessoa que vier para cá, para o Japão, no caso do visto de habilidades específicas número 2, ela vai poder renovar o visto, tá? Em intervalos regulares. Não vai ser indefinidamente. Por que eu falo que não vai ser indefinidamente? Porque se o empregador falar assim, eu não te quero mais, e não vou servir de fiador, no caso assim, de avalista ou de responsável por você, acabou aquela vaga de emprego.
Aí o que acontece? A pessoa não vai conseguir renovar o visto, porque ela não vai ter um responsável por ela. Você entende? Então, por isso que ele fala assim, pode ser renovado em intervalos regulares. Então, enquanto a pessoa estiver trabalhando ali, tá? Estiver bonitinha, falando hi por Caixá, falando hi pro Chatio ali, ela vai poder continuar trabalhando. A partir da hora ela fala assim, ó, não quero mais peças contas. Ou a fábrica fala, ó, seu serviço é porco, você dá muita dor de cabeça, ou você briga demais aqui dentro, nós não te queremos aqui. Acabou a renovação de visto para ela. A não ser que ela consiga uma autorização da imigração para mudar de fábrica. Por que eu falo isso? Existe o plano de atividades, da mesma forma que vai ser para o Sansei, tá? Tirar o visto, para outras pessoas tirarem o visto. Só que no caso desse plano de atividades, no caso do como é que se fala? Do estagiário técnico ou habilidades específicas, o buraco é mais embaixo ainda. Não é só durante a quarentena, tá? Ele ainda persegue ainda por muito mais tempo. Porque no visto de Sansei, passou a quarentena, passou aquele período de quarentena, esse plano de atividade que é feito para poder tirar o Shinsazumi Sho, acabou. Tá? O Sansei vai estar livre, leve, solto para fazer o que ele quiser. Esses caras não. Eles precisam da autorização do governo para poder mudar de emprego, para poder mudar de setor de trabalho. Então, se a imigração não autorizar, eles não podem mudar. Tá? Então, se acontecer alguma coisa com essa pessoa, naquele mercado de trabalho que ela está, e ela pedir autorização, e a imigração não der autorização, automaticamente essa pessoa vai ter que ir embora. Ela não vai poder mais renovar o visto. Então, nisso, ela e a família dela vai ter que ir embora. Vocês entendem como é que a coisa é? Eu te dou com a mão, desde que você me respeite. Se você não me respeitar, eu tiro. Então é assim que a coisa vai funcionar, tá? Por isso que eu falo, não existe almoço de graça. Da mesma forma, olha só, por que eu falo esse tipo de coisa assim também? Por causa disso. Porque se a família da pessoa que vier, a pessoa vem, tá? Primeiro ela vai ter que vir sozinha, ela não pode trazer a família, e ela consiga o direito de trazer a família, tá? Aí veio a família junto. Ainda não se sabe se a família vai poder trabalhar no Japão. Ainda não se sabe, tá? Porque o ministro não falou nada. Não existe nenhuma regra falando sobre isso a público. Talvez pode ser que eles tenham entre eles, mas eles não soltaram a público. Tanto que isso ainda não foi aprovado. O governo está analisando. Por isso que eu falo assim, que não existe lei sem aprovação no Japão. Enquanto não for aprovado, não é lei, é apenas um esboço. Tá? Então não é válido como lei. Então, aonde você escutar, falar assim, o Japão aprovou a lei, mas a lei está engavetada. Mentira, não existe isso aqui. Tá? Então, continuando. Então, o Japão ele sabe que, dependendo, se aquela pessoa trazer a família para cá, o salário dela de 100 mil, 110 mil, cento e poucos mil, não vai dar conta de tomar conta da família. Tá? Porque não dá. Tá? No caso de uma pessoa solteira ganhar cento e poucos mil, ela ainda até consegue se virar. Mas com família, não dá para ganhar cento e poucos mil. E para quem não sabe, tá, o salário de um estagiário técnico ou de habilidades específicas, eles são um pouco mais baixos, com um salário um pouco mais baixo, assim, sendo legal falando, tá? Ele é muito mais baixo do que o salário do valor salarial de um trabalhador normal. Por quê? Eles ganham TATs que fala assim, eles ganham benefícios. No caso, ou o empregador ele vai dar a moradia, ele vai cobrar um valor muito baixo pela moradia, né, e vai dar certas ajudas. E nisso o que acontece? O valor salarial dessa pessoa, ele é reduzido. Então, geralmente, é uma média de 100 mil, 110 mil, 120 mil, tá? É uma média, tá? Não é valores específicos, são uma média, tá? Para quem mora aqui no Japão sabe que esses valores, dependendo, não dão para uma pessoa, às vezes é meio difícil, tá? Até dá para passar, mas para uma família de 3 pessoas, no caso 3 pessoas com 2 é bom, né? Com 3 pessoas não dá, isso é fato, tá? Aí o que vai acontecer? Esse monte de pobre, né, cara, assim, que vai começar a aparecer no Japão, porque o Japão tem pobre, o Japão tem sem teto.
é que eles escondem, eles dão aquelas jogadas ali de canto ali, jogada aqui, mas existem sem-tetos no Japão. E eles não querem esse tipo de coisa. E eles também não querem que aumente a criminalidade no Japão. Então o que acontece? A partir da hora que o Caixa falar para eles, ó, não te quero mais aqui, vai ter que todo mundo ir embora. Você entende? Por isso que eles já colocaram ali. Por outro lado, o período de permanência de habilidade específica número 2 pode ser renovado em intervalos regulares, mas não indefinidamente. Então, enquanto aquela velha história, como ele falou assim, aqui em cima, né, não há limite máximo para a renovação do período de estada, quanto à competência específica número 2, que permite trazer o cônjuge e os filhos acompanharem. Só que aqui embaixo ele já falou, por outro lado, o período de permanência da habilidade específica número 2 pode ser renovado em intervalos regulares e não indefinidamente. Então, a pessoa vem para cá, enquanto ela estiver empregada, ou enquanto o empregador quiser ela tem o visto. Caso contrário, bora, vai ter que ir embora. Então, aquela velha história assim, o cara que vier para o Japão vai ter visto infinito? Não, não vai ter o visto infinito. A coisa não é por aí. Tá? Então, agora eu acabo de esclarecer para você o que o ministro quis dizer. Tá? Então, fique já ciente desse tipo de coisa. Mas a ideia inicial é bacana? É bacana. Tá? Tem até um certo mérito a ideia inicial. Só que você vê que existem muitos poréns, tá? E muitos pré-requisitos. Então vai ter que se tomar muito cuidado. Por isso que eu falo, cansei de falar nos vídeos, japonês, eles vão roubar nossa vaga de emprego. Não vão, tá? Porque eu já tinha uma certa noção do que poderia acontecer. Porque, como eu já falei no outro vídeo, né, que eu já tinha noção das coisas que ia acontecer. Só que o ministro veio e ele deixou mais específico a situação, tá? Então já dá para você sacar que não existe almoço de graça. Quer morar no Japão, vai ter que trabalhar. Senão, não. Tá? Posso ter usado algumas palavras, como é que se fala assim, meio fortes para algumas pessoas aqui? Sim, usei, porque eu já cansei de falar. Não tem firula. Então as pessoas, dependendo, se não tomaram um choque, tá? Elas não acordam, tá, para certas realidades. Acha que sim, o mundo é assim, muito fácil. É aquela velha história. Japonês, tem muito emprego por aí pagando com um valor salarial muito alto, muito bom. Por que você fala que está faltando emprego no Japão? Primeiro, dá uma olhada no no histórico dessa empresa, tá? Eu não vou dar nomes, não vou dar nada, tá? Só faço primeiro a pesquisa do histórico dessa empresa, a rotatividade no número de pessoas ali, tá? Só isso, e só o primeiro. Segundo, procure saber por que aquela vaga abriu, o motivo do que aquela vaga abriu. Se é uma vaga tão boa, se é uma vaga assim tão, como é que se fala assim, tokubetsu, como se fala, tá? Como falaram aí, por que abriu essa vaga? A pessoa que deveria estar nessa vaga, ela deveria estar satisfeita, né? E agradecendo a Deus que ela tem aquela vaga. Se aquela vaga surgiu, por que será? Terceiro, veja se é reposição de pessoas ou se é uma nova contratação para um novo setor que está precisando de gente. Aí que está. Por que eu falo isso? Tá? A grande maioria, não falo a totalidade, tá? Mas a grande maioria dessas vagas de emprego são para reposição. Não são grandes contratações. Eu já expliquei isso em relação à diferença em reposição e grandes contratações em outro vídeo. Eu não vou explicar nesse, tá? Então como é que se fala assim? Eu acho que é aquela velha história. As pessoas não assistem os vídeos até o final e depois só vê o título do vídeo e quer já criticar as pessoas. Existem muitas pessoas do contra, tá? E não procuram ver o que se passa no mercado. Então existem uma série de situações e existem outras situações também que eu poderia elencar, tá? Igual, por exemplo, tá? Só vou dar um exemplo aqui. Muitas empresas fazem financiamento das pessoas do Brasil para cá. E os financiamentos são valores absurdos.
valores absurdos, tá? Porque se você levar em conta o valor da passagem mais mão de obra, já dá para você sacar que tem alguma coisa errada nesse meio tempo. Então, existem os financiamentos, não falo que não é proibido, que não é, como é que se fala assim, que é errado esse tipo de coisa, mas são valores absurdos. Então, aquela velha história da oferta e da demanda. Eu preciso ir, se você tem um serviço que você está cobrando tal, eu preciso pagar por isso. Então, é a lei do capitalismo, tá? Então, tá errado? Não tá errado, tá? Poderia ganhar um pouco menos o empregador? Dependendo, poderia, tá? Mas é aquela velha história. Eu não penso muito no próximo, eu penso mais em mim, tá? Então, eu pensar mais em mim, eu vou te enfiar a faca e girar no bucho, tá? E você vai ter que pagar o preço. É a mesma coisa que está acontecendo agora com o petróleo, né? Eles estão extraindo um pouco petróleo, vendendo por um preço muito alto e todo mundo tem que comprar, tá? Porque senão não consegue trabalhar. Então você entende a coisa, tá? E muitas empresas fazem esse tipo de coisa, tá? De trazer financiado. Só que a garantia de emprego em si, entre aspas, ela não existe. Então, você vir para cá para trabalhar no Japão com essa dívida nas costas, você está sujeito a tudo e a todos. Então nada te garante que você vai ficar naquele emprego até você acabar de pagar a sua dívida. E se você sair dali, você vai ter que pagar a sua dívida de alguma forma. Então a empresa nunca vai perder. Você entende? E nisso, olha, pensa comigo numa coisa assim. Se a empresa ela tem uma vaga para aquela outra empresa ali, tá? Então, uma pessoa, ela vem para o Japão, faz de conta assim, no dia 1º veio uma pessoa, não deu certo aquela pessoa, no dia 3 ela saiu, e essa pessoa veio com dívida. Então já veio uma outra pessoa no dia 4 com dívida também, tá? Faz de conta aí, se essa pessoa não ficou, no dia 5 vai vir outra pessoa, no dia 6 é outra pessoa. Então você já imaginou o quanto de pessoas endividadas vêm para o Japão, ficam endividadas, e quanto que as empresas ganham em cima desse financiamento? Deu para você entender a coisa como é que funciona? Por isso que eu não dei nome de empresa, não dei nome de nada, tá? Mas existe esse tipo de coisa. Só que muitas pessoas não enxergam esses pontos, e muitas pessoas não vão saber nem disso porque não vão assistir esse vídeo até aqui. Então, dependendo, é um comércio muito alto, muito violento em cima dos brasileiros. Só não enxerga quem não quer. Só que eu evito de falar esse tipo de coisa por quê? Para não girar, não criar polêmica. Pensa comigo, dependendo, uma pessoa vem para cá com um financiamento, vamos chutar, um financiamento de 300 mil ienes, claro que é mais, tá? Se ele mandar 10 pessoas, são 3 milhões, no caso da empresa. Já são 3 milhões que a empresa vai ganhar. Só que, dentro dessas 10 pessoas, por exemplo, que fique lá até... Porque se essas 10 pessoas ficarem no emprego até ela terminar de pagar o contrato dela, ou o financiamento, a empresa não vai poder ganhar mais. Ela não vai ganhar mais em cima, porque não vai ter mais vagas de serviço. Então ela não vai poder trazer mais pessoas do Brasil. Só que, se acontecer algo nesse meio do caminho que essas pessoas saiam, tá? Vai que sai que veio às 10, saiu às 10. Aí vai entrar mais 10 pessoas. Então, se, por exemplo, assim, são mais 10 pessoas, então são mais 3 milhões. Tá? O que a empresa poderia ganhar 3 milhões em cima dessas 10 pessoas em 6 meses, que geralmente é o tempo que se paga o financiamento, se essas pessoas saírem em um mês, em questão de mais 6 meses, essa empresa vai ganhar o quê? 6 milhões. Dependendo, 9 milhões, 12 milhões. Isso é, as pessoas vão vindo, as pessoas vão saindo, mais dívida entrando, mais dívida entrando, mais dívida entrando. Vocês entendem como é que é um comércio violento? Ah, japonês, você está falando tudo isso, mas o que isso tem a ver com essa história aqui do visto de habilidades específicas? É a mesma coisa, tá? Dependendo da situação. Por quê? Você acha que esses empreiteiros estão trazendo essa pessoa para cá de graça? Não, muitas dessas pessoas estão pagando para vir
para conseguir essa vaga de emprego também. Então o ciclo de comércio, tá, que aconteceu e acontece até hoje com os DKSEGs, né, com você, comigo, que aconteceu, que vieram para o Japão com uma agência, vão continuar acontecendo com essas pessoas também. Eu já gravei, tá, matérias falando que teve pessoas, estrangeiros, por causa assim, de estagiários técnicos estrangeiros endividados em até quase 1 milhão para poder vir trabalhar no Japão. E muitas delas chegaram aqui, começaram a trabalhar e não conseguiram quitar as dívidas. Então já dá para você sacar que muita gente fica na rua da amargura aqui no Japão. E o governo tem ciência disso. Porque o governo já falou, é proibido fazer esse tipo de negociação. Só que, por debaixo dos panos, as empresas fazem por quê? Porque elas querem ganhar. Daí as pessoas fazem por quê? Porque elas têm o sonho de conquistar uma vida aqui no Japão. Falta regulamentação? Direta? Falta. Tá? Mas você vê que estou passando para você aqui, japonês, você tá com a história da carochinha. Então tá, se você acha que eu estou com a história da carochinha, só faça uma análise disso tudo que eu falei. Tá? Você verá, coloca na ponta do papel ali, lápis de papel ali, faz as contas para você ver como é que esse comércio é violento. Tá? É uma geração de dinheiro muito grande para tudo quanto é lado. Eu acredito que você nunca tenha parado para pensar nisso, tá? Mas porque eu já passei por isso, tá? Então, é aquela velha história. Por isso que eu falo, se você quer vir trabalhar para o Japão, dê valor no seu visto, tá? Dê muito valor no seu visto, porque olha aí o que as pessoas terão que passar, olha o que as pessoas vão passar para poder conseguir vir trabalhar no Japão, para ter o famoso do visto, entre aspas, indefinido, que não é tão indefinido assim. Tá? Então agradeça a Deus a oportunidade que você tem. Não jogue fora essa oportunidade, porque muitas pessoas queriam estar no seu lugar aqui no Japão e elas não conseguem. Tá? Então realmente dê valor. Peço para você, onegai shimasu. Tá? Eu abaixo minha cabeça para você, onegai shimasu. Dê valor nisso, porque muitas pessoas gostariam de estar no seu lugar aqui. Tá. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.